Bem-vindo ao Histórias do Passado. A Revolução Industrial foi um período marcante na história mundial, que transformou a economia e a sociedade de maneira radical. Neste vídeo, você vai entender como a Revolução Industrial aconteceu, as inovações tecnológicas que a tornaram possível, e como ela mudou a vida das pessoas. Vamos explorar também os impactos da Revolução Industrial na sociedade e na economia, e como essas mudanças afetam o mundo moderno. Assista agora e descubra como a Revolução Industrial transformou o mundo e como ela ainda afeta a nossa vida. A Revolução Industrial foi um período de mudança fundamental na história mundial, que começou na Grã-Bretanha no final do século XVIII e se espalhou para outras partes do mundo ao longo do século XIX. Esta revolução teve um impacto profundo na evolução econômica e social do mundo moderno, devido à introdução de novas máquinas, tecnologias e processos de produção, que transformaram a forma como as pessoas viviam, trabalhavam e se relacionavam entre si. Entre as principais contribuições da Revolução Industrial, podemos destacar: aumento da produtividade. A introdução de máquinas e tecnologias permitiu que os trabalhadores produzissem mais bens em menos tempo, o que levou a um aumento na produção e uma diminuição dos custos de produção. Isso permitiu a produção em larga escala e tornou os produtos mais acessíveis para uma parcela maior da população. Desenvolvimento de novas indústrias. A Revolução Industrial permitiu a criação de novas indústrias, como a indústria têxtil, siderúrgica e ferroviária. Essas indústrias impulsionaram o crescimento econômico e criaram novos empregos, o que permitiu o surgimento de uma classe média e uma maior mobilidade social. Urbanização. A Revolução Industrial também transformou a forma como as pessoas viviam, com um grande número de pessoas se mudando do campo para as cidades para trabalhar nas novas fábricas. Isso levou ao crescimento das cidades e à formação de novas comunidades urbanas. A urbanização levou a um aumento na população e a novas formas de organização social. As fábricas também criaram novas oportunidades de trabalho para mulheres e crianças, que anteriormente eram excluídos da força de trabalho. Condições de vida. A introdução de novas tecnologias e processos de produção também levou a uma melhoria das condições de vida, com a criação de novos produtos e serviços que melhoraram a qualidade de vida das pessoas. Apesar dos avanços econômicos e sociais, a Revolução Industrial também gerou desigualdades sociais significativas. A nova classe trabalhadora enfrentou condições de trabalho difíceis e salários baixos, enquanto a classe média e os empresários prosperaram. Expansão do comércio internacional. A Revolução Industrial permitiu que os países produzissem bens em grande escala, o que levou a um aumento do comércio internacional e da globalização. Isso contribuiu para a criação de novos mercados e para o crescimento da economia mundial. A produção em massa permitiu que a economia crescesse rapidamente, gerando empregos e um aumento na renda da população. A produção em larga escala e a expansão do comércio internacional também levaram a um aumento significativo no comércio e na prosperidade econômica. O feudalismo. O fim do feudalismo, que ocorreu gradualmente a partir do final da Idade Média até o início da Idade Moderna, teve um papel importante no surgimento da Revolução Industrial. O feudalismo foi um sistema econômico, político e social baseado na posse de terra por senhores feudais e na prestação de serviços e tributos pelos camponeses e servos. Com o fim do feudalismo, houve um aumento na liberdade econômica, com a expansão do comércio e da manufatura. O comércio marítimo com as Américas e a África levou à acumulação de capital e à formação de grandes empresas comerciais e bancárias. Isso proporcionou a base para o surgimento de uma nova classe social, a burguesia, que controlava a riqueza e o poder econômico. A burguesia, que incluía os comerciantes, banqueiros, empresários e proprietários de fábricas, estava interessada em aumentar sua riqueza e poder. Para isso, ela promoveu a inovação tecnológica e a exploração de novas fontes de energia, como a carvão e a vapor. Esse processo levou à criação de novas máquinas, como o tir mecânico,
a máquina a vapor e a locomotiva a vapor, que transformaram a forma como as mercadorias eram produzidas, transportadas e vendidas. A Revolução Industrial foi impulsionada pela combinação de capitalismo, inovação tecnológica, expansão comercial e novas fontes de energia. Esses fatores estavam interconectados e tiveram origem no fim do feudalismo e na expansão do comércio e da manufatura na Europa. A Revolução Industrial foi um marco na história humana, pois mudou a forma como as pessoas trabalham, produzem e vivem, e teve um impacto profundo na economia, na política e na cultura do mundo moderno. A Revolução Industrial foi caracterizada por uma série de inovações tecnológicas que transformaram a forma como as mercadorias eram produzidas, transportadas e vendidas. Algumas das inovações tecnológicas mais importantes foram: máquina a vapor. A máquina a vapor, inventada por James Watt em 1765, foi a principal fonte de energia durante a Revolução Industrial. Ela foi usada para acionar máquinas em fábricas e também para impulsionar barcos e trens. Tir mecânico. O tir mecânico, inventado por Edmund em 1784, permitiu a produção em larga escala de tecidos, reduzindo o tempo e o custo de produção. Ferro fundido. O ferro fundido, inventado por Abraham Darby em 1709, permitiu a produção de peças de maquinário mais resistentes e duráveis. Máquinas têxteis. A criação de máquinas têxteis, como o tir mecânico, a carda e a fiadeira mecânica, permitiu a produção em larga escala de tecidos, reduzindo o tempo e o custo de produção. Locomotiva a vapor. A locomotiva a vapor, inventada por George em 1814, revolucionou o transporte ferroviário e permitiu a movimentação de grandes quantidades de mercadorias a longas distâncias. Essas inovações tecnológicas permitiram a criação de novos processos produtivos, aumentando a eficiência e a produtividade, criando uma nova era na história da humanidade. As inovações tecnológicas da Revolução Industrial tiveram um impacto profundo na produção de bens e no surgimento das fábricas. Antes da Revolução Industrial, a produção de bens era feita principalmente por artesãos em pequena escala, em suas próprias casas ou em oficinas. Cada artesão produzia um único produto de cada vez, e todo o processo era feito manualmente. Com a criação das máquinas a vapor e outras inovações tecnológicas, foi possível produzir bens em larga escala, com maior eficiência e menor custo. As máquinas têxteis, por exemplo, permitiram a produção em massa de tecidos, reduzindo o tempo e o custo de produção. O tir mecânico, por exemplo, era capaz de produzir tecidos de forma muito mais rápida e eficiente do que um tecelão manual. Isso levou ao surgimento de grandes fábricas, onde centenas ou até milhares de trabalhadores eram empregados para operar as máquinas. Além disso, as inovações tecnológicas também permitiram a criação de novos produtos, como máquinas de costura, relógios, máquinas de escrever e telefones, que antes eram produzidos manualmente. A produção em massa desses produtos tornou-se acessíveis a um número maior de pessoas, criando um mercado de consumo em expansão. O surgimento das fábricas também teve um impacto social profundo. Os trabalhadores, que antes trabalhavam em suas próprias casas ou em pequenas oficinas, agora eram empregados em grandes fábricas, muitas vezes trabalhando longas horas em condições precárias. Isso levou à formação de movimentos trabalhistas, que lutavam por melhores condições de trabalho e salários justos. A produção em massa e o surgimento das fábricas foram transformadores para o trabalho manual, pois introduziram a mecanização em grande escala, que substituiu a mão de obra humana por máquinas. A produção manual e artesanal, que antes era a forma predominante de produção de bens, foi gradualmente substituída por uma produção em massa, altamente mecanizada. As fábricas, que se tornaram o local de produção de muitos bens durante a Revolução Industrial, permitiram a concentração de máquinas em um único local. Essas máquinas eram operadas por trabalhadores que realizavam tarefas específicas e repetitivas, como alimentar materiais nas máquinas, supervisionar o funcionamento das máquinas e embalar os produtos finais. O trabalho manual,
que antes era altamente diversificado e envolvia muitas habilidades diferentes, foi fragmentado em tarefas menores e mais simples que podiam ser realizadas por trabalhadores menos habilidosos. A produção em massa também levou à padronização dos produtos. Antes da Revolução Industrial, os produtos eram feitos à mão, um de cada vez, o que significava que cada produto era único. Com a produção em massa, no entanto, os produtos eram fabricados em grande quantidade e tinham que ser idênticos. A padronização dos produtos permitiu a produção em larga escala e a redução de custos, mas também reduziu a variedade de produtos disponíveis. A introdução da mecanização em grande escala teve um grande impacto na natureza do trabalho. Os trabalhadores agora eram substituídos por máquinas que realizavam tarefas repetitivas e simples. O trabalho manual, que antes exigia habilidades e criatividade, foi transformado em trabalho mecânico, que exigia pouco mais do que supervisionar o funcionamento das máquinas. Isso levou a uma mudança de um trabalho manual e criativo para um trabalho mecânico e repetitivo. A jornada de trabalho prolongada foi outra mudança significativa nas relações de trabalho durante a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a jornada de trabalho era geralmente de 12 horas por dia ou menos. No entanto, nas fábricas da Revolução Industrial, a jornada de trabalho era frequentemente de 14 a 16 horas por dia, 6 ou 7 dias por semana. Isso permitiu que as fábricas produzissem mais bens em menos tempo, mas também significou que os trabalhadores tinham menos tempo para descansar e se recuperar do trabalho. As condições de trabalho nas fábricas eram muitas vezes precárias, com espaços apertados, má ventilação e pouca luz natural, o que tornava o trabalho ainda mais desgastante. As relações entre empregadores e trabalhadores mudaram significativamente durante a Revolução Industrial. Antes da Revolução Industrial, a maioria dos trabalhadores era composta de artesãos que trabalhavam por conta própria ou eram empregados por pequenos empresários. No entanto, durante a Revolução Industrial, os trabalhadores passaram a ser empregados por grandes empresas que tinham muito mais poder e controle sobre suas vidas. Os trabalhadores frequentemente tinham que se submeter a condições de trabalho desumanas e a baixos salários, sem muitos direitos ou proteções trabalhistas. Com o surgimento das fábricas, a classe trabalhadora se tornou mais organizada e unida. Os trabalhadores começaram a se unir em sindicatos para negociar melhores salários e condições de trabalho, bem como para lutar por seus direitos. Isso levou a conflitos frequentes entre empregadores e trabalhadores, incluindo greves e manifestações. Apesar dos desafios enfrentados pela classe trabalhadora, a Revolução Industrial também trouxe melhorias significativas no padrão de vida. A produção em massa de bens reduziu os preços dos produtos, tornando-os acessíveis a uma parcela maior da população. Além disso, novas tecnologias e inovações levaram a melhorias na saúde, transporte e comunicação, bem como a um aumento geral da prosperidade econômica. No entanto, é importante notar que nem todos se beneficiaram igualmente da Revolução Industrial. Muitos trabalhadores enfrentaram condições de trabalho perigosas e insalubres, horas de trabalho excessivas e salários baixos. Além disso, o crescimento descontrolado das cidades levou a problemas ambientais e de saúde pública, e muitos indivíduos e famílias foram deixados para trás na corrida pela prosperidade econômica. Durante a Revolução Industrial, as cidades cresceram rapidamente e muitas pessoas migraram do campo para as áreas urbanas em busca de trabalho. Essa migração em massa, juntamente com o rápido desenvolvimento industrial, criou uma série de desafios sociais e ambientais, incluindo poluição, pobreza e falta de saneamento básico. Alguns desses desafios incluem: poluição. As fábricas e as máquinas utilizadas na produção industrial geravam uma grande quantidade de poluição. As emissões de gases tóxicos, como o dióxido de enxofre e o monóxido de carbono, bem como a liberação de fumaça e fuligem das chaminés das fábricas, tornaram o ar nas cidades muitas vezes insalubre e tóxico. A poluição também afetou a qualidade da água e do solo, tornando difícil cultivar plantas e alimentos saudáveis. Pobreza.
Embora a Revolução Industrial tenha levado a um aumento geral da prosperidade econômica, nem todos se beneficiaram igualmente. Muitos trabalhadores enfrentavam salários baixos e condições de trabalho perigosas, e a falta de regulamentação do trabalho levou a horas excessivas nas fábricas. Isso resultou em pobreza generalizada entre os trabalhadores, que muitas vezes viviam em condições precárias, em habitações superlotadas e insalubres. Falta de saneamento básico. Com o rápido crescimento urbano, a infraestrutura de saneamento básico não conseguiu acompanhar a demanda. Isso resultou em falta de água potável, sistemas de esgoto inadequados e problemas de higiene. A falta de saneamento básico contribuiu para a disseminação de doenças e epidemias, incluindo cólera e febre tifoide. No geral, a poluição, a pobreza e a falta de saneamento básico foram alguns dos principais desafios enfrentados pelas pessoas durante a Revolução Industrial. Esses desafios não foram resolvidos imediatamente e continuam a ser problemas importantes em muitas partes do mundo até os dias de hoje. No entanto, a Revolução Industrial também estimulou o desenvolvimento de tecnologias e soluções inovadoras para enfrentar esses desafios, o que eventualmente levou a avanços significativos em saúde pública, proteção ambiental e qualidade de vida. Surgimento do capitalismo. A Revolução Industrial deu origem a uma economia de mercado baseada na produção em massa, na propriedade privada e na busca pelo lucro. A competição entre as empresas impulsionou a inovação e a eficiência, e a concentração de capital nas mãos de poucos empresários levou ao surgimento de uma classe empresarial cada vez mais poderosa. A Revolução Industrial também estimulou o desenvolvimento de novas formas de organização social, como os sindicatos e os movimentos trabalhistas. Além dos impactos econômicos e sociais, a Revolução Industrial teve um grande impacto em outras áreas, como a política, a cultura e a ciência. Algumas das principais mudanças incluem: na política, mudanças significativas, como a disseminação de ideias liberais e democráticas, a luta pela igualdade de direitos e o surgimento de novos movimentos políticos. As mudanças na economia e na sociedade criaram novas formas de desigualdade e de exploração, o que levou a conflitos sociais e políticos, como as revoluções do século XIX. Na cultura, a produção e a disseminação de novas formas de arte, literatura e entretenimento. A urbanização e o crescimento das cidades criaram novas formas de sociabilidade, como as associações culturais e os clubes sociais. A cultura de massa também se desenvolveu, com a produção em massa de livros, jornais, revistas e outros meios de comunicação. Olha só que legal! Hoje estou aqui contando para você em vídeo na internet sobre a Revolução Industrial. Se este conteúdo está sendo interessante para você, nos ajude dando um like nesse vídeo e se inscrevendo no canal. Assim, você nos ajuda a trazer mais histórias do passado. Voltando à Revolução Industrial. Também tivemos mudanças na ciência. A Revolução impulsionou o desenvolvimento da ciência e da tecnologia, com novas descobertas e inovações sendo feitas em áreas como a química, a física e a engenharia. A pesquisa científica também se tornou mais institucionalizada, com a criação de universidades e institutos de pesquisa. Nas relações internacionais, teve um grande impacto, com a expansão do comércio internacional e o desenvolvimento do imperialismo. As potências industriais europeias buscaram novos mercados para seus produtos e matérias-primas para suas fábricas, o que levou a um aumento das relações comerciais e políticas entre países. Além disso, a Revolução Industrial também impulsionou o processo de globalização, com a disseminação da tecnologia e das práticas industriais em todo o mundo. A Revolução Industrial foi um evento fundamental na história mundial que transformou a maneira como vivemos, trabalhamos e nos relacionamos uns com os outros. Com a introdução de novas tecnologias e práticas industriais, a Revolução Industrial impulsionou o desenvolvimento econômico e social, criando novas oportunidades e desafios para as pessoas em todo o mundo. Ao mesmo tempo, a Revolução Industrial também teve efeitos profundos e muitas vezes negativos, incluindo a exploração do trabalho infantil, a poluição e a desigualdade social.
Apesar dessas consequências negativas, é difícil subestimar a importância da Revolução Industrial para o mundo moderno. Foi a partir deste evento que a humanidade deu um grande salto em termos de produtividade, eficiência e tecnologia, permitindo a produção em massa de bens e serviços, a disseminação de novas ideias e inovações, e a criação de novos mercados e indústrias. Além disso, a Revolução Industrial ajudou a impulsionar mudanças políticas, sociais e culturais significativas, incluindo a disseminação do liberalismo e da democracia, o surgimento da classe trabalhadora e do movimento trabalhista, e a criação de novas formas de arte, literatura e entretenimento. Em última análise, a Revolução Industrial foi um marco importante na história mundial que ajudou a moldar o mundo moderno e continuará a influenciar a vida humana por muitos anos. Obrigado por assistir este vídeo. Um forte abraço do Histórias do Passado.